Boa noite, Thaisa. Boa noite. Estamos agora ao vivo na nossa segunda live, emitida pelo Foco X Desenvolvimento Humano. Vale ressaltar novamente, né, o nosso projeto tem como missão o desenvolvimento do ser. E hoje a nossa convidada, para dar continuidade na nossa outra live, né, que foi maravilhosa com a Márcia, sobre a cura da criança interior, hoje nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver, que é a comunicação não violenta. Então hoje eu trouxe aqui como convidada a minha parceira que o universo me deu de presente neste ano de 2024, que é a Thaisa Rocha, que assim como eu é coach e tem também o desenvolvimento humano como missão de vida. Verdade. Gratidão, né, por você estar aí na minha vida neste ano de 2024 e eu espero que nós começamos uma jornada para toda a eternidade juntas nessa Amém. Missão, viu? Amém. Eu agradeço demais o convite, fiquei muito feliz com o convite para estar aqui, né, falando desse tema que tem me aprofundado mais esse ano, mas que já estou apaixonada por ele, que é a comunicação não violenta, né? E para mim também foi um presente te conhecer, né? Já, como eu te falei, já tinha ouvido falar de você por causa de pessoas em comum que tem na nossa vida. Então já admirava, já acompanhava um pouco o seu trabalho e foi uma alegria muito grande poder te conhecer e estar nesse projeto com você, né? E estar envolvido em outros projetos também, assim, é muito gratificante, realmente, estou muito feliz. Eu também, Thaisa. Hoje nós temos aqui no Bastidores a Bruna, né, prestes ali, nos dando feedback sobre os comentários. E pode falar, Bruna? Não apareceu. A live? Olha aí, Thaisa, peraí. Não apareceu? Não. Tá, pra mim tá normal. Vou pesquisar aqui. Nós estamos fazendo teste aqui, pessoal. Nossa, tem que pesquisar comigo. Achou aí, Bruninha? Apareceu? A Bruninha está nos dando feedback por aqui. Então, portanto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida comigo e com a Thaisa, vocês podem passar, né, a mensagem aí que a Bruninha vai estar aqui nos informando, né, Bruna? Nos auxiliando aí, nos auxiliando, né? Aqui. Mas vamos lá, Thaisa. Então, assim, é um tema extremamente importante. Para mim, eu posso dizer que a comunicação não violenta, quando eu fiz essa formação, essa especialização em comunicação não violenta, dentro da minha pós-graduação de conciliação e mediação de conflitos, eu descobri um universo que eu não havia descoberto antes em toda a minha vida. Então, assim, de todas as minhas formações, não é lógico diminuir nenhuma delas, mas a CNV ela veio trazer um novo sentido para toda a minha vida. E, inclusive, nos meus processos de coach, tanto personal quanto coletivo, e também nos treinamentos lá na empresa, eu venho trazendo esse novo modelo de linguagem que veio transformar a minha vida e eu quero apresentar para que possa também transformar a vida das pessoas. Porque o autoconhecimento como base, né, a gente descobre aí que a gente não é ter para ser, é ser para ter. Então, quem eu preciso ser para conquistar tudo aquilo que eu desejo ter nas diversas áreas de nossas vidas, não é mesmo, Thaís? Mas antes de você falar, da gente entrar, né, nesse tema maravilhoso que é a CNV, vinculado aí à cura da criança interior, eu queria que você falasse um pouco de você, para que as pessoas pudessem te conhecer. Então, eu sou a Thaisa Rocha. Sou sete-lagoana mesmo, filha mais velha de 5 filhos que meus pais têm, sou a irmã mais velha. Tenho 5 sobrinhos que eu sou apaixonada por eles, sempre que eu me apresento eu falo deles porque eu amo crianças e eu sou muito apaixonada por eles mesmo. Eles são muito importantes para mim. E a minha busca para ser uma pessoa melhor também passa, né, por querer ser uma pessoa melhor para eles e para minha família, né, não só para mim, para conseguir, como você falou, os resultados que eu quero, né? Eu percebi que eu precisava me desenvolver como pessoa para também ser a profissional que eu busco ser, então que passa pela pessoa que eu sou, né? Ser uma boa profissional. Eu também costumo dizer que o autoconhecimento é a base de tudo e eu de fato acredito nisso.
que não tem nada que a gente faça na nossa vida que não passe por nós, né? E esse autoconhecimento é que vai nos direcionar e vai fazer o nosso caminho ser mais leve e assertivo ou não. Então, quanto mais autoconhecimento a gente tiver, mais a gente vai conseguir fazer isso de uma forma assertiva, vai ser mais leve, porque a gente se conhecendo, a gente vai conseguir entender quais caminhos fazem sentido ou não. Ao passo que quanto mais a gente adia o autoconhecimento, mais a gente sofre, mais a gente bate cabeça, mais difícil é, né? Porque aí a gente vai por caminhos, às vezes, que vão nos causar mais dor justamente por não entender o que de fato faz sentido para nós, ou por estar ainda ouvindo a opinião do outro e cedendo aquilo que o outro quer e não dizendo sim pra gente mesmo. É verdade, Thaisa. E eu costumo dizer que toda mudança começa a partir de um incômodo. Se nós não estivermos incomodados com a situação que nós nos encontramos hoje, nós estamos acomodados, então nós não buscamos pela mudança. E o autoconhecimento, só um minuto, filha. O autoconhecimento, eu acho assim, muitas pessoas evitam ele, assim como a cura da criança interior, assim como a CNV, esse novo modelo de linguagem, porque quer queira, quer não, ainda é um tabu muito grande a gente expor a nossa vulnerabilidade, que dirá a vulnerabilidade do seio familiar. Mas não tem outro caminho, porque nosso mundo externo nada mais é que reflexo do nosso mundo interno. Então o caminho é para dentro, eu preciso lapidar do lado de dentro para florescer do lado de fora. E quando a gente descobre os resultados desse processo, né, Thaisa, que gente, é apaixonante, ninguém te tira desse foco. É verdade. E faz muito sentido. A CNV, inclusive, me conquistou muito por trazer esse olhar, né, por nos fazer olhar para dentro da gente, nos fazer perceber o quanto é importante a gente se colocar em primeiro lugar, porque a minha psicóloga até fala, a gente não consegue ser pro outro aquilo que a gente não é primeiro pra gente mesma. Ela sempre fala comigo, primeiro eu, depois o outro. Isso não é um ato de egoísmo, né, Thaís? É um ato de auto-amor, de auto-respeito. Bruna, o que você estava falando, minha amiga? Que Viviane mandou um comentário. Pode falar, minha Bruna. Amei seu vestido de André. Obrigada, muito obrigada. Mas, Thaisa, veja bem, é tão interessante o que você falou, né? Olhar, transformar por dentro primeiro. Então, esse olhar empático para dentro, que muitas vezes a gente fala, a base da comunicação não violenta é a autocompaixão. Então, a coisa mais rica da CNV é esse processo de iniciar comigo. Então, a partir do momento que eu olho para dentro de mim, eu descubro um ser extraordinário que na nossa jornada de ausência de autoconhecimento a gente oculta. E que muitas vezes as nossas crenças também nos fazem acreditar que não somos, né? Que nós não somos tudo isso, que nós não temos esse potencial, essa capacidade, não merecemos, né? Então a gente precisa olhar mesmo pra gente e refazer isso, né? Ressignificar essas crenças, transformar, retirar essas crenças negativas e colocar no lugar essas crenças de merecimento, de alto valor, pra gente começar a caminhar na direção daquilo que a gente busca. Você falou um tema muito interessante, crenças limitantes. E onde que são inseridas essas crenças limitantes, Thaisa? Lá na infância. Né? E onde que está na comunicação violenta? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, né, para quem está aí nos assistindo e não sabe ainda o que é a CNV, só para que a pessoa possa compreender, né, o nosso diálogo aqui, né, Thaisa? Então, o que é comunicação não violenta? É um novo modelo de linguagem que favorece a conexão assertiva entre as relações humanas. Lembrando que a primeira relação humana é aquela que eu tenho comigo mesmo. Então, é primeiro comigo, depois no mundo externo. Ou seja, com os nossos relacionamentos afetivos, com nossa família, com nossos colegas de trabalho, com nossos relacionamentos sociais. E esse modelo, ele busca a comunicação, a compreensão nessa linguagem, a compreensão mútua. Então é uma construção de pontes e não de muros, mas visando sempre a compreensão mútua, através de uma comunicação compassiva, que é aquela que eu pratico comigo, empática, que eu pratico com o outro, com base também na autenticidade
simplicidade, que vocês vão compreender muito bem nas nossas explicações, com muito respeito e sem julgamento. Ou seja, é a linguagem do amor, né, Thaisa? A linguagem da compaixão, da empatia, né? E eu acho interessante algumas mediadoras, né, já especialistas na CNV, falam, né, que mais importante até do que essa gentileza na fala, porque a gente às vezes acha que é aceitar tudo, né, que é ser boazinha, então aqui é passar a aceitar tudo. Mas que mais importante que isso, de que ser gentil na sua fala, é você realmente identificar quais são as suas necessidades e o que você quer cuidar, né, com esse pedido que a gente está fazendo, ou com muitas vezes essa explosão, né, quando a gente tem aí a comunicação violenta. Exatamente. Não é que justifique uma fala agressiva, mas o que é a violência? Ela causa feridas, né, e elas podem ser são físicas ou crenças, emocionais. que também são as raízes de Exatamente. crenças limitantes, né? Essas feridas, muitas delas são as crenças limitantes. E a raiz disso está numa necessidade que não está sendo atendida. Então, que o mais importante é a gente olhar para isso. Né, para o que está acontecendo ali, o que me fez reagir dessa forma, o que me faz me comunicar dessa forma, né? Exatamente. E nós tivemos aí, né, esse ser de luz, que é o Marshall Rosenberg, que lá no ano de 1960, desenvolveu esse novo modelo de linguagem, porque ele era um psicólogo americano que viajava o mundo pacificando os conflitos. Só que o Marshall Rosenberg, ele chamou atenção para um detalhe muito simples, que na nossa visão, quando a gente fala em conflitos, a gente acredita que estejam instaurados nos ambientes de guerra, nas rebeliões, só que não. Na visão do psicólogo, esses ambientes de conflitos, eles estão instaurados no mundo corporativo. Eles estão mais concentrados no mundo corporativo e principalmente dentro de cada ser. Por isso que é tão importante a gente compreender que a comunicação não violenta deve ser praticada primeiramente comigo mesmo. Exatamente. Não é mesmo, Thaisa? E aí, conta pra gente aí, Thaisa, qual que é a forma, né, de praticar a CNV? A comunicação, ela se dá tanto pela expressão, que pode ser verbal ou não verbal, quanto pela escuta, né? E a CNV vem trazer isso, só que a gente se expressar e ouvir também, só que de uma forma empática, trazendo essa compaixão, essa empatia para a nossa comunicação. Então, ao nos expressarmos, tanto com gestos ou com falas, a gente praticar essa gentileza, essa empatia, esse respeito, né, com o outro, e também treinar o nosso ouvido para escutar também com empatia, estar realmente aberto para ouvir o que o outro tem a dizer, sem julgamentos, aberto a novas possibilidades, porque muitas vezes a gente quer estar certo, né? Exatamente. Bate o pé e tem que ser do meu jeito, e se o outro tem uma opinião diferente, a gente não quer ouvir, a gente se fecha para essa nova possibilidade. A comunicação não violenta vem nos ensinar, nos abrirmos para outras possibilidades, para outros pontos de vista mesmo, né? E quando a gente fala da comunicação não verbal, esse mundo tiktokizado que a gente está vivendo, né, que tudo está aí, as redes sociais, a gente precisa tomar mais cuidado ainda, porque eu falo que nada substitui o olho no olho. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de fazer uma live, Thaisa na casa dela e eu aqui. Eu gosto desse contato, porque eu acho que nada substitui o olho no olho. Mas a gente precisa atentar muito para as mensagens de texto, né, Thaisa? Tanto quando vamos comunicar, quando vamos ali, né, no não verbal, digitar, quando vamos ler, ouvir, né, compreender, para ter esse cuidado na hora de tanto de interpretar aquela leitura, quanto no ato de escrever, para que a gente não pratique a comunicação violenta. Exatamente. E aí, nesse caso principalmente, para a gente não praticar a comunicação violenta na nossa escuta, na nossa interpretação. Na nossa interpretação. Porque a gente dá o tom que a gente quer na hora que a gente lê. Às vezes a pessoa falou num tom e quis escrever, né, passando uma mensagem de uma forma, e se dependendo da forma como a gente está, como o nosso emocional está, como a gente está lidando, né, com a situação, a gente já traz uma outra tonalidade para aquela mensagem e pode isso gerar uma interpretação equivocada, a gente pode estar colocando ali um julgamento também equivocado e isso gerar, né, um conflito, né? Já, como se diz, responder na reatividade. E a gente descobre que nós
Nós não somos responsáveis pelo nosso primeiro pensamento que surge, mas o segundo é nossa responsabilidade, porque é nossa escolha. Nós temos escolha. Então, quando a gente lê uma mensagem, é importante a gente respirar e ler novamente, principalmente se a gente observa ali, né, se a gente, no primeiro momento, a gente julga que tem algo ofensivo, para que a gente não leve para o lado pessoal, é muito bom a gente reler aquela mensagem, para que a gente possa se permitir sair do papel julgador, que é a comunicação violenta, e ir para o papel observador, do lado autêntico daquela escrita. E se tiver dúvida, procurar, né, parafrasear o que aquela pessoa nos escreveu. Você está dizendo isso aqui mesmo? Exatamente. Isso é muito importante, né, Thaisa? Muito importante. Essa questão assim de perguntar, olha, é isso aqui que eu estou entendendo, exatamente, foi isso aqui que você quis dizer mesmo, né? Eu estou entendendo de forma correta, esse devolver para a pessoa aquilo que a gente está percebendo, o que a gente está entendendo, para dar a oportunidade também do outro dizer, não, é isso mesmo que eu quis dizer, ou então não, eu quis dizer outra coisa, você está interpretando de forma errada, equivocada. Porque muitas vezes a gente tira as nossas conclusões, não dá essa oportunidade para o outro e já vai agindo ali, como você falou, na reatividade. E geralmente não é uma reação boa, né? Não é uma reação positiva. Não é o que a gente vai falar agora, né? Do símbolo da comunicação violenta e da não violenta. Mas é tão interessante, né, Thaisa, que quando as pessoas têm essa dificuldade de realmente perguntar, se permitir, né, escolher e falar assim, peraí, eu quero questionar se é isso mesmo, para não levar para o lado pessoal e ficar ruminando aquilo durante dias ou anos da vida, porque simplesmente não perguntou, é isso mesmo que você quis me transmitir, né? Porque eu não, ou então falar assim, eu não compreendi. Exato. E isso é muito rico. Principalmente falando de mensagens, como você colocou, tem os corretores que às vezes mudam uma palavra que pode mudar completamente o sentido. Exato. Uma pontuação que ficou fora de lugar também pode mudar completamente o sentido. Com né? certeza. Então a gente tem que tomar cuidado também e lembrar dessas questões, né? Lembrar dessas situações. Olha, será que realmente ele escreveu dessa forma, ela escreveu dessa forma? Será que ela não quis dizer uma outra coisa e acabou na correria, na pressa de escrever, escrevendo de forma errada, ou o corretor modificou aqui uma palavra? Por isso que é importante a gente dar oportunidade para o outro, especialmente se a gente conhece a outra pessoa, né, e conhece a índole. Então a gente tem que dar essa chance. E eu falo isso com propriedade, porque aconteceu bem recentemente, sabe? Uma questão de uma confusão de mensagem nesses dias. E olha para você ver, eu já conheço a comunicação não violenta, já procuro praticar, e mesmo assim, o meu primeiro impulso foi, meu Deus, o que está acontecendo? E já ir na reatividade também. E foi uma irmã minha que me Thaisa, calma, respira, você conhece essa pessoa, você sabe que pode não ter sido isso e realmente tinha sido um erro, né? Então olha como que é importante, né, a gente também parar para pensar, poxa, será que essa pessoa realmente agiria assim comigo? Será que não acontece? Dá essa oportunidade, né, do outro se explicar. Exatamente. Será que era isso mesmo? Eu estou compreendendo de fato o que ela quis transmitir, né, Thaisa? E isso é muito rico, é muito importante a gente se permitir, né, ter esse diálogo mais assertivo. Porque eu costumo dizer, né, Thaisa, que falar é muito importante, é lindo quando você vê uma pessoa falando bonito, essa pessoa nos inspira com a fala dela, mas ouvir aquela pessoa que escuta bonito é lindo, porque a escuta, ela tem o poder de curar, ela nos cura. Então muitas vezes as pessoas só querem falar, porque o que nós queremos quando nós nos comunicamos uns com os outros o tempo todo? Nós queremos nada mais, nada menos que ser compreendidos. Então quando a pessoa tem uma escuta empática, essa escuta tem o poder de nos curar. Né, Thaís? Então vamos falar um pouquinho para o pessoal aqui a respeito dos símbolos da CNV. Então, como a comunicação violenta, a gente tem aí, né, o lobo, que é o chacal. Exatamente. Então, o Marshall Rosenberg, que é esse psicólogo americano que criou esse conceito, né, ele elegeu aí 2 símbolos, um para simbolizar a comunicação violenta e outro para simbolizar a comunicação não violenta. Como a Andresa falou, o símbolo que ele elegeu para a comunicação violenta foi o lobo, que ele chama também de chacal no livro dele, que é da mesma família. Porque o lobo é um animal que representa essa agressividade, né? O lobo
15 primeiros dias de vida, ele não enxerga e ele não escuta. E quando a gente pensa na comunicação, uma pessoa que não está aberta a outros pontos de vista, que não quer enxergar outras possibilidades e que também não dá outra oportunidade de se explicar, né, que não está aberto de verdade a ouvir o outro, é uma pessoa que está fechada para a comunicação. Sim. Então é difícil você estabelecer uma comunicação, estabelecer essa conexão e chegar a uma compreensão mútua nessa situação. Então a linguagem do lobo é essa linguagem acusativa ou reativa, né? Dependendo se você for contra aquilo que ele acredita, ele já vem na reatividade. É uma linguagem que culpabiliza. Então é uma linguagem mesmo agressiva, né? Que se fecha para a comunicação e para a oportunidade de criar essa conexão com o outro. E é extremamente julgadora, né, julgadora, que faz comparações, né? As rotulações, apelidos, são tantas, né? Tantas características da comunicação violenta expressada através desse símbolo que é o lobo, mas a gente nós podemos destacar aqui, né, Thais, a importância da pessoa quando ela pratica a comunicação não violenta na escuta. Muitas vezes a gente percebe que os lobos não são lobos, eles são humanos por trás daquela máscara de mal que quer esconder as suas vulnerabilidades. Porque até o lobo, as pessoas que a gente julga que é arrogante ou que são praticantes da comunicação violenta, nada mais que eles desejam na sua comunicação é ser compreendido, é que a gente possa interpretar por eles da forma que eles não conseguem, né, dizer os seus sentimentos, suas necessidades, né, Thaís? É interessante você colocar isso, porque o Marshall, quando ele vai falar da definição de comunicação não violenta lá num dos livros dele... Um deles é esse, ó, que nós recomendamos. Isso aí, ele tem vários e é muito rico mesmo. Então ele fala, né, que é a capacidade de linguagem e comunicação para a gente se manter humano diante de um desafio. Então a gente se transforma, porque a natureza do ser humano, se a gente for honesto e pensar bem, não é essa agressividade. A gente não sai por aí brigando o tempo todo. Isso acontece quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente vulnerável. Então, quando a gente é ferido, porque a pessoa ferida fere. Exatamente. Né? Quando a gente é ferido. Então é nessa situação que aí a gente reage. Nós temos o potencial da agressividade, né? Ela existe, mas ela não é o nosso natural. A gente usa como um mecanismo de defesa. Então é exatamente isso que você falou. Então os lobos, na verdade, estão escondendo uma ferida, uma vulnerabilidade, uma carência, né? Que eles querem, então usam essa agressividade para se proteger. Então essa comunicação violenta, ela é usada como forma de proteção. E é importante a gente falar que ela também não é só verbal, como a gente falou lá no início. Então isso pode acontecer também através dos gestos, né? É aquela pessoa que faz a greve de silêncio com o outro. Às vezes uma careta, a pessoa vem falar, já revira os olhos, dá de ombros, ou a pessoa está aqui falando e você está com o pensamento longe, nem está dando ouvidos para o que o outro está falando. Então, essa que é o que o Marshall fala, que por que ela está tão presente nos ambientes corporativos e é tão difícil de ser identificada, porque ela é silenciosa, porque ela vem através desse gesto, sabe? Dessa forma que é mais sutil, mas que quem está sendo violentado, quem está recebendo essa comunicação ou esse gesto violento, ele se sente ferido. Porque quem já se sentiu excluído, quem já foi alvo de uma dessas situações, vai saber o quanto que isso nos machuca, né? O quanto que isso nos fere, na verdade. É igual, por exemplo, você tenta aproximar da pessoa, né? Para poder fazer uma conexão, criar essa ponte ali naquela comunicação com uma pessoa que tem aí o perfil da comunicação violenta, você percebe que ele corta o Wi-Fi. Muitas vezes ele te despreza, ele nem olha nos seus olhos de forma alguma, e muitas vezes, se não olhar nos olhos, é uma forma de esconder aquilo que está dentro dele. Ele não quer que o outro descubra aquela vulnerabilidade por trás daquela armadura de lobo, né? É aquela pessoa também que às vezes, como a gente falou, não dá a oportunidade do outro se explicar. Alguém fez alguma coisa que feriu, que magoou, ele já corta a relação, tipo, já bloqueei no WhatsApp, já excluí de todas as redes sociais, simplesmente não responde mais as mensagens, não atende mais as ligações, nem dá a oportunidade do outro de se explicar, de se justificar, se for o caso, ou de entender, porque às vezes o outro não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Mas o outro recebeu uma palavra que não gostou, saiu ali do que era
do que ele esperava, né? Exatamente. E aí já corta realmente a conexão, como você falou, já não quero mais saber dessa pessoa. Vai, corta e vai. Eu não brigo, eu não xingo, eu não uso nenhuma palavra agressiva, mas eu também não dou oportunidade para o outro se explicar, eu simplesmente corto a relação e vida que segue. Isso também é muito violento. Né? Com certeza, e é tão interessante, igual eu trabalho com pessoas, né, não só no meu trabalho, no serviço público, mas também nos atendimentos, e a gente observa muito que as pessoas nada mais, elas querem ser acolhidas, elas querem ser compreendidas, e às vezes elas chegam ali no seu desespero, falando coisas, ofendendo, e quando a gente já tem um olhar, né, escuta empática, você começa ali e fala assim, poxa, o que essa pessoa está transmitindo de sentimento por trás daquela fala? Qual é a necessidade por trás dessa agressividade? E qual pedido ele está tentando me fazer por trás daquela fala? E isso tem me ajudado tanto a compreender melhor as pessoas e trazer leveza para essas conexões. E a gente observa que no final, aquele lobo, ele não existe mais no final da conversa, igual eu tô te falando. A gente já passa, no momento ele chega um lobo, mas quando você vai tendo aquele diálogo assertivo, empático, no final você enxerga um ser humano, ele está despido daquela armadura. E eu acho isso tão rico, Thaisa, tão rico, porque você observa de ambos os lados pessoas que querem simplesmente ser compreendidas no que falam. No entanto que, quando a gente fala aí da CNV, que é a girafa, que é o símbolo da comunicação não violenta, por que ela foi escolhida, né, como símbolo da comunicação não violenta? Porque a girafa ela tem um pescoço muito alongado e para isso ela precisa ter um coração bem grande para bombear sangue para o pescoço e para o resto do corpo. E a linguagem da comunicação não violenta é o amor, a linguagem do amor. Então esse pescoço alongado da girafa, ela mostra que ela tem um olhar diferenciado das situações. Então, ou seja, a gente enxergar além dos conflitos, além dos nossos julgamentos, além das nossas interpretações equivocadas. E ela é um animal silencioso. E ela mostra muito bem aquela fala, né? Que no primeiro pensamento eu não tenho controle, mas o segundo é uma escolha minha. Então, muitas vezes a gente precisa silenciar para que a gente possa se permitir observar. Né? Então a gente ir para o segundo pensamento, que é a observação, antes, o julgamento a gente não tem controle, porque é nato, né? Somos julgadores natos, julgamos o tempo inteiro, né, Thaisa? E quando a gente descobre, a gente começa o quê? A nos controlar. Poxa, peraí, eu tô julgando, peraí, deixa eu voltar para a linha da CNV, eu quero ser girafa, eu quero ser uma observadora. E a gente vê que a gente tem escolha, só que é um exercício diário permanente, porque não é assim. A gente não vai sair, vocês não vão sair dessa live falando assim, agora eu sou praticante nato da comunicação não violenta. Não, você agora decidiu ter um novo estilo de vida, um novo modelo de linguagem, mas que você precisa aperfeiçoar daqui para sempre. Eu tô falando mentira, Thaís? Não, exatamente assim, um cuidado diário, como eu acabei de dar um exemplo, né? Já estou envolvida com a comunicação não violenta, já estou estudando, buscando praticar, e mesmo assim, às vezes acontece alguma coisa e o primeiro impulso é a reação, né? Exatamente. Então a gente realmente tem que cuidar para poder não parar e pensar, opa, peraí, será que é isso mesmo, né? Não, deixa eu pensar, deixa eu respirar aqui, vamos analisar um pouco mais, vamos trazer um pouco mais de informação, porque essa reatividade a gente não tem, na maioria das vezes, nem informação suficiente para formar uma opinião que realmente possa validar se a gente está certo ou não. A gente age sem pensar, age realmente por impulso. E na grande maioria das vezes a gente acaba se arrependendo, justamente porque a gente não enxergou a situação como um todo, a gente não deu oportunidade para outro se explicar, a gente agiu na reatividade e depois vai perceber que não era bem do jeito que a gente estava imaginando, por isso que a gente se arrepende. Né? Então tem que realmente parar, respirar, pensar, e qual que é a melhor forma de agir? Às vezes pegar a opinião, né, de uma outra pessoa, trocar ideia com uma outra pessoa, olha, aconteceu isso, o que você acha? Eu estou enxergando tudo mesmo? Será que tá me passando despercebida alguma coisa aqui? Por isso que é tão importante, quando eu defendi esse projeto, né, Thaisa? Eu cheguei, Thaisa, agora nós vamos falar de CNV. É CNV. E ela, graças a Deus, abraçou a causa e, assim, acho que apaixonou, assim como eu, por esse novo modelo de linguagem. Mas o que eu acho tão rico, igual a gente está fazendo aqui, compartilhando esse conhecimento com vocês,
Por quê? Porque na hora que a gente faz, né, a partilha do conhecimento, é onde a gente vai ali absorvendo mais conhecimento nosso mesmo, né, que a gente compartilha. E a gente observa, quando a gente compartilha com outras, essas pessoas ao nosso redor se tornam pilares para nos sustentar nos momentos de fraqueza. Porque eu vejo isso muito na minha equipe, porque eu acho muito rico. Igual você falou aí da sua irmã. Então você já compartilhou algo para ela da comunicação não violenta, que no momento que você se percebeu ali meio perdida, dando um passo para trás, por isso que eu falo que o desenvolvimento humano é bíblico, e é assim, é diário e permanente, a gente tem que viver no vigiar e orar e permanente, porque senão a gente dá um passo para trás. Então eu vejo que naqueles dias beges, que é normal, né, a gente dá um passo para trás, aquele colega do lado te sustenta no que você ensinou. E eu acho isso tão rico. A gente levar para o lar, para o ambiente de trabalho, para os relacionamentos, a gente compartilhar e você perceber que você colhe os frutos daquele papel de ser efeito multiplicador. Não é tão rico isso? Muito rico. O ambiente fica muito mais leve, as relações ficam muito mais leves, né? Imagina a gente estar num ambiente em que as pessoas têm esse interesse genuíno de querer compreender o outro, querer entender de verdade. Poxa, normalmente essa pessoa não é assim, deve estar acontecendo alguma coisa. Por que será que ela reagiu dessa forma? Por que será que ela falou assim? Qual será que é a dor que ela está guardando ali por detrás dessa fala, dessa colocação, né? Seria tão mais leve mesmo os nossos dias se a gente fizesse isso, ao invés de fazer o que normalmente a gente faz, que é julgar, que é já reagir, que é já começar uma briga, né? Que a gente vê tanto também nas famílias, nos ambientes corporativos, né? Nos ambientes de trabalho, as pessoas preferem às vezes ficar sem conversar um com o outro, preferem se fechar na sua própria opinião ao invés de dar abertura para o outro. Sim. E aí isso traz peso. Exatamente. Nós fomos feitos para nos relacionarmos, para vivermos em comunidade, para vivermos as relações, e a gente se machuca, a gente sofre com esse distanciamento, só que às vezes o orgulho não nos deixa admitir, né? E a gente vai... Eu chamo essa atenção, né, Thaís? A gente vem falando muito desse tema, comunicação não violenta, no Setembro Amarelo, nós falamos... Falei, Thaís, o Setembro Amarelo vai ser o tema comunicação não violenta. Porque tudo começa na comunicação. A forma que nós nos comunicamos revela os nossos resultados. Então eu observo muito, né, nessa linguagem da girafa, que é empática, que é conciliadora, que é compreensiva, que é despida de julgamentos, que tem muito respeito e empatia para falar, para escutar. E a gente observa que nos lares, quando a gente não está construindo pontes, a gente está construindo muros. Então a linguagem da comunicação violenta, ela constrói muros. E a gente vê aí, nessa construção de muros nos lares, entre casais, entre pais e filhos, e aí chega aqui no escritório, né, e as pessoas falam assim, o que eu quero? Meu pai não me compreende, minha mãe não me compreende, ou meu filho não me compreende, ou muitas vezes meu marido não me compreende, minha esposa não me compreende. Todos clamam no ato da comunicação pela compreensão. E aí a gente observa que nessa ausência de compreensão é construído muros nas relações. E aí você vê quantos maridos buscando compreensões do lado de fora de seus lares. Quantas mulheres buscando compreensões do lado de fora de seus lares. Quantos filhos, adolescentes, buscando compreensão do lado de fora. E muitas vezes, quando buscam a compreensão, nem sempre encontram nos melhores ambientes. E aí, muitas vezes, nós perdemos os nossos jovens para as drogas. E aí, a gente observa o que falhou ali. Comunicação. Não houve uma comunicação assertiva. Porque a comunicação violenta, ela é pautada, né, no julgamento. Ela tem como característica a comunicação alienante. Ela é uma comunicação generalizada, que é uma condenação perpétua. E aí, um lar que precisa ser um ambiente seguro para aquela família, se torna um ambiente inseguro. E as pessoas buscam do lado de fora. Então, observem os seus lares, observem suas relações, observem seus resultados e identifiquem, porque a nossa busca hoje aqui, trazendo esse conhecimento, é que vocês identifiquem, tomem consciência, se vocês não foram vítimas, né, nos lares, na parentalidade, dessa comunicação violenta, e se vocês não estão aí reproduzindo essa comunicação
ser com o outro aquilo que eu não sou comigo, se você não está reproduzindo essa comunicação violenta no seu lar, com seus filhos, com seu esposo ou sua esposa, observe isso. Porque tomar consciência é o único meio que nos permite fazer diferente. Que a gente possa ressignificar. Porque se nós recebemos comunicação violenta lá na nossa parentalidade, que é a nossa base, nossa criança interior está ferida. E ela muitas vezes ela chora na nossa fase adulta, porque quando a gente chega na fase adulta, igual a Marcinha falou muito bem, nós tomamos posse, nos tornamos pais ou mães dessa criança interior. Então, se eu não estou maltratando essa criança interior, muitas vezes ela começa a chorar, muitas vezes naquele sentimento, aquele gatilho que vem ali de uma dor lá da parentalidade, e às vezes a gente fala assim, cala a boca, fica calado, engole esse choro. Muitas vezes a gente ouviu isso lá na infância, muitas vezes a gente está reproduzindo na vida adulta. Exatamente. E às vezes os nossos reforçando, e às vezes simplesmente entregando isso também para os relacionamentos no mundo externo. E aí os conflitos estão cada vez mais presentes. Não é mesmo, Thaisa? Isso mesmo. A gente acaba reforçando, né, aquilo que a gente aprendeu, como você falou, primeiro com a gente mesmo. Então essa fala crítica, essa fala rígida, essa fala de punição com a gente mesmo. Né? Que é certo e que é errado. É só certo e errado. Não existe, né, o equilíbrio, Exatamente. o meio termo, que é a compreensão, que vem da comunicação alienante, né, Thaisa? Exatamente. Essa comunicação, como você falou, que é julgadora, que é uma condenação perpétua, né? Que é generalizada. Então a gente usa termos como nunca, sempre, você sempre faz errado. Então a gente está condenando a pessoa, às vezes, por coisas que ela... um erro que ela cometeu lá no passado e que a gente nunca perdoa aquela pessoa, que sempre qualquer deslize que ela comete, a gente está retomando aquele erro de novo, a gente está trazendo isso para o presente de novo e continua cobrando aquela pessoa por aquele erro, julgando e condenando ela perpetuamente, né? Exatamente. E isso é violento porque vai criando nessa pessoa essa sensação de poxa, por que eu vou me esforçar, né? E vai acreditando, e vai criando essa crença de que eu sou assim mesmo, não tem jeito pra mim, eu nasci pra ser assim, eu vou morrer desse jeito, né? Não tem nada que eu faça que possa mudar, e a gente começa a acreditar nisso. Então, assim, é muito violento porque vai matando a capacidade das pessoas, vai matando sonhos, né? A pessoa deixa de acreditar nela mesma, então ela deixa de sonhar, ela para de acreditar que as coisas são possíveis e ela começa a nem tentar, nem se permitir, né? Ela já assume, né, aquela condenação perpétua. E é tão interessante, né, Thaisa, que eu amo esse quadro aqui, que é o ato da criação, que é o livre-arbítrio. E quando nós falhamos, a gente não tem intenção de falhar. Ninguém fala assim, eu vou falhar, eu vou errar. Não é isso? Eu quero errar. Então, diante das nossas escolhas, que o Criador nos permitiu o livre-arbítrio, então eu tenho o poder de escolha. Isso é meu, isso é da minha natureza, é da natureza de todos os seres humanos. Então, quando nós sentimos violados no nosso poder de escolha, aí o que acontece? Nós respondemos com reatividade. Nós não gostamos, ninguém gosta de tirar o seu poder de escolha. Então, quando você escuta lá na sua comunicação, quero que vocês pensem aí, né, façam uma reflexão, se na parentalidade que a linguagem ela é alienante, generalizada, ela é uma linguagem de condenação perpétua, ela é afirmativa. Então, quando você erra, vamos supor que a criança chegou ali e errou uma tabuada, aí você fala, você é um burro! Não é possível que você não sabe fazer isso até hoje, você nunca aprende. Então isso é uma exigência, é uma condenação. E aí, nesse momento, nós reagimos não de forma a aprender. Opa, peraí, isso foi só um resultado da minha escolha. E aí, obviamente, isso vai me limitar. Você vai pensar e vai falar assim, poxa, por quê? Eu sou assim, eu não vou mudar. Tá ali, né? É permanente. E aí, o que a gente começa a fazer na vida adulta? Os reflexos vêm na vida adulta. Eu fico numa busca incessante pelo perfeccionismo. Olha que eu quero mostrar que eu sou boa o suficiente para poder não escutar aquilo novamente. E aí eu busco o quê? Exatamente. Aí eu busco o quê na vida adulta? O caminho da procrastinação. Porque eu não sou bom o suficiente, o outro é melhor do que eu. Porque muitos pais vêm fazer, porque o seu irmão é melhor do que você. Você não sabe fazer isso direito. E aí quando você dá um passo adiante de evolução, de melhora,
eles não validam. Porque você vai vir e mexe, vai apontar o dedo e te condenar. Tá vendo? Tá vendo? Você errou de novo. E aí, será que a gente não tá fazendo isso com a gente mesmo? E será? Aí eu te pergunto, Thaisa, quando você faz escolhas e os resultados das suas escolhas não são compatíveis com o que você esperava, quando você tomou essa escolha, essa decisão, como é que você se trata? Você se pune? Porque essa é a linguagem alienante. Se você não faz o que eu acho que é certo, eu quero te punir de alguma forma. Eu quero te castigar. E muitas vezes nesse castigo não é só a violência física, é a fala que é alienante, generalizada, que é uma condenação perpétua, afirmativa. Você não tem outro caminho. Você é isso. Você é um preguiçoso. Você é um burro. Você é um lerdo. E aí, como é que você se trata? Porque na vida adulta, quando a gente fala isso pra gente mesmo, né? Errei, não tive a intenção de errar, mas errei. Eu sou burra, eu não devia ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Aí eu já começo a dar ordem, exigências pra mim. Você não deveria. Eu tinha que ter feito daquela outra forma. E eu começo a me punir. Eu pego o chicotinho da culpa e começo a bater nessa criança interior que está dentro de mim e começa a chorar. E eu falo, sufoca esse choro. Engole esse choro. E aí, Thaisa? Você se identifica assim? Olha, eu me identifico. Tenho já procurado mudar essa linguagem comigo mesma. Como eu te falei, já estou nessa busca pelo autoconhecimento há um tempo, né? E a terapia já estava me ajudando nesse sentido. E a comunicação não violenta veio só mesmo para reforçar a importância, né, desse acolhimento, principalmente quando a gente comete um erro, quando a gente age de uma forma que a gente sabe que não foi a forma mais adequada, a forma correta. Porque a minha terapeuta costuma falar comigo que eu sou muito carrasca comigo mesma. Então eu tinha realmente essa linguagem de me colocar ainda mais. Ninguém precisava falar nada comigo, porque eu já fazia esse papel de me colocar lá embaixo, sabe? De ser muito crítica, muito autocrítica, muito severa na cobrança comigo mesma, de me punir, né, muito, e de já matei alguns sonhos até por causa dessa comunicação, né? De deixar de iniciar projetos, não ter coragem de realizar alguns sonhos por julgar, não, você não é capaz, você não dá conta, tá vendo, você errou de novo, tá vendo, você não tem jeito, você não vai conseguir, não sei pra que você tá tentando, isso não é pra você. Então muitas vezes eu usei essa linguagem comigo, mas tenho buscado mudar. Não é fácil, né? O que a gente está propondo aqui não é fácil, porque são anos, uma vida inteira praticamente, ouvindo o contrário do que a gente está propondo, né? Que a maioria de nós, infelizmente, recebeu essa comunicação violenta da nossa parentalidade, e não porque eles são pessoas ruins, né? Não porque nossos pais ou quem nos criou são pessoas ruins, mas porque também são vítimas, também receberam essa comunicação, foi assim que aprenderam. E então a gente tem, né, recebe essa comunicação e é o que a gente aprende a praticar, com a gente mesmo, inclusive. Exatamente. Né? Então não é fácil, mas é possível, né? É possível e traz mudanças assim maravilhosas. Eu sou prova disso, né? Do quanto que minha vida melhorou e vem melhorando, e o quanto que, nossa, eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje por me permitir, sabe? Eu sei que eu ainda preciso caminhar muito, eu preciso aprender muito, ainda preciso praticar muito mais empatia comigo mesma, mas estou nesse caminho e tem sido maravilhoso, assim, tem sido transformador. Escorrego muitas vezes, como eu te falei. Às vezes tem que colocar lembrete, sabe? Tipo assim, fala algo bom pra você, fala algo positivo pra você. Às vezes começam a vir os pensamentos negativos, os pensamentos de autocrítica, e aí eu, cara, você sabe que não pode. E é um diálogo interno. É maravilhoso quando a gente vive isso, né? É um diálogo interno permanente. Assim, diário e permanente. Temos que vigiar e orar. Exatamente, até isso se tornar real, né? Tem inclusive um TED no YouTube que eu gosto muito, da Amy Cuddy, que ela fala um pouco sobre isso, de você fazer, você parecer até você realmente se tornar, né? Então ela propõe lá alguns exercícios, se vocês tiverem oportunidade, procurem, Amy Cuddy, é muito interessante.
E ela fala sobre isso, né? Pra gente ir repetindo pra gente mesmo, até porque no início vai parecer falso, porque a gente não tá acostumado a ouvir, você é boa, você consegue, você é capaz. Eu pelo menos não ouvi isso com tanta frequência, assim, né? Não tive esse reforço positivo tantas vezes, assim, quanto eu pelo menos gostaria, ou quanto a minha criança interior acredita que seria suficiente. Mas agora é sua responsabilidade, né? Porque você é mãe dessa criança. Então. E a gente descobre, né, Thaís, aqui, por mais que a gente tome consciência de que fomos vítimas dessa comunicação violenta na parentalidade, e que hoje, né, a gente toma consciência disso, que a gente só precisa compreender que nós não somos vítimas dos nossos pais ou pais substitutos, nós somos vítimas de outras vítimas. Então a gente precisa compreender que nesse momento, não existe vida longe da presença. Então, ou seja, no tempo presente, no momento que eu estou tomando consciência, que eu posso transformar isso, ressignificar. E perdoar não é validar o que o outro me entregou, mas é a gente ressignificar, dar um novo sentido, para que a gente possa se libertar, né, para poder viver uma vida extraordinária. E a gente liberta essa criança interior, e é muito interessante que quando a gente recebe essa linguagem alienante, generalizada da nossa parentalidade e conseguimos reforçar ela na vida adulta, a gente não percebe, mas de forma inconsciente a gente sabota o nosso movimentar na vida. Porque a gente precisa estar em movimento o tempo todo. Então, quando eu uso a minha comunicação violenta comigo mesmo, eu me limito. Eu não vejo como um aprendizado. O aprendizado, ele me faz caminhar. E aí, quando a gente fica falando, você deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, isso é contrário à minha escolha, que é o respeito ao meu livre-arbítrio, que é a minha liberdade. Então, quando eu coloco pra mim, se você tem esse hábito, preste bem atenção no que eu vou falar. Então, se às vezes a gente tem um hábito, eu não gosto de fazer academia, mas eu tenho que fazer. E tenho que fazer é impositivo. Eu devo parar de comer doce. Isso é impositivo. Então, mudar essas falas num padrão que a gente carrega, né, ao longo da vida, faz todo sentido nos resultados. Então, virar e falar assim, eu escolho fazer academia, eu decido ter mais cuidado com a minha saúde e deixar de comer doce, pelo menos de segunda a sexta, igual eu falo comigo. Isso traz uma leveza, porque eu respeitei o meu livre-arbítrio de escolher, de decidir. Então isso me movimenta para uma ação positiva. E é fácil desconstruir um padrão que eu tenho ao longo da vida? Não, mas é possível. E esse possível é transformador dos nossos resultados. Então a gente precisa compreender isso, sabe, Thais? Eu não gosto disso, não, mas eu tenho que fazer. Mas você não vai fazer, porque você vai criar mecanismos de desculpas justificativas para se sabotar, para poder estar procrastinando aquela academia. Igual às vezes a pessoa vira e fala assim, eu vou na academia na força do ódio. Eu tenho uma antipatia dessa fala, porque nós podemos ir na força da gratidão. Porque eu escolho ser grato. Então eu vou para poder praticar atividade física na força da gratidão. Isso se torna leve, prazeroso. Então vocês precisam entender que o impositivo, a gente busca desculpas justificativas para poder sabotar. E quando a gente faz por escolha e por decisão, se torna prazeroso. E tem uma outra questão que é super importante também, que é a questão da autorresponsabilidade. Exatamente. Porque quando a gente fala, eu tenho que, eu preciso, fica parecendo uma coisa imposta e meio que tira a responsabilidade da gente. Fica parecendo que eu não tive escolha. Não fui eu que escolhi, não foi eu que decidi. Então, a responsabilidade se eu não for, o outro vai pensar de mim. A responsabilidade não é minha. Ao passo que eu escolho, eu decido, então você traz a responsabilidade para você. E isso tem poder, porque nós só temos poder mesmo sobre nós. A gente só tem poder sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente pensa. Não tem poder sobre o outro. Então, quando a gente quer jogar para o outro essa responsabilidade, a gente está falando, por isso que eu não vou agir, ou por isso que eu ajo e não sai do jeito correto, que é o outro que está decidindo, é o outro que está impondo. Eu estou indo para academia porque meu marido quer que eu emagreça, eu estou parando de comer porque meu marido está implicando que eu estou comendo demais. Então a gente está fazendo algo pelo outro, então a gente vai buscar mecanismos e desculpas
desculpas para se sabotar. É tão interessante isso, né? Mas faz todo sentido. E como que as palavras têm um poder, né? Ah, E assim, como mudar tem. uma palavra muda o contexto e muda a nossa motivação até pra agir, A né? minha tá falando que tem uma pergunta ali, Thaís. Aqui, de papai. Na empresa onde trabalhei, os líderes não escolhem os funcionários. Isso também é CNV? Os líderes não escolhiam os funcionários? Não escolhem, acolhiam. Acolhem, sim, acolhimento, é o que a gente vai falar aqui também, né, Thaisa? Porque essa escuta empática, o acolhimento é CNV. Então, muitas vezes o outro é enxergado só como um objeto, como um número. A gente precisa compreender que atrás daquele ser humano atrás daquela pessoa existe um ser humano que está ali tentando ser acolhido, compreendido nos seus sentimentos e necessidades. E principalmente para quem está chegando na empresa, necessita ainda mais desse acolhimento, porque não conhece as pessoas, não conhece ainda todo o processo, a forma como funciona. Porque mesmo que já tenha experiência numa área, quando você chega num lugar novo, é tudo diferente, né? A forma de fazer, as rotinas, a cultura daquele ambiente é diferente de um lugar para o outro. Então, mais importante ainda, esse acolhimento. E é violento, né, quando não existe esse acolhimento, porque muitas vezes, o que tem por trás desse não acolher de quem já está? Às vezes uma insegurança, será que eu vou ser substituído? Será que essa pessoa sabe mais do que eu, vai daqui a pouco estar tomando o meu lugar? Né? Então aí geram acontece, né, eu já presenciei isso, infelizmente, de pessoas não quererem passar informações, né? Negar de passar informação, negar de ensinar, ou ensinar às vezes até de forma errada ou incompleta para o outro errar e aí poder apontar o erro. Você viu? Fulano errou, fulano não fez isso, fulano esqueceu aquilo, para tipo, já diminuir a capacidade do outro. Então é violento por isso, porque fere o outro no seu sentimento de capacidade, né? De dar conta, de estar ali, quer mostrar serviço, né? A pessoa chega empolgada, quer mostrar que veio e muitas vezes é tolhido, né? Porque já está lá mais tempo pela sua insegurança. Né? Exatamente, Thaís. É tão interessante a pergunta do Rony, porque às vezes você chegou como novato perto de mim e eu quero afirmar isso diante de vocês. É uma aluna exemplar, mas uma professora brilhante. Porque muito mais do que aprender, ela me ensina. Então a gente precisa ter esse olhar, essa escuta para o outro, sabe? Às vezes a pessoa chega ali porque é novato, mas vem com ideias, né, Thaís? Igual você veio de uma empresa totalmente diferente da minha, e tem sempre o que me ensinar. Então eu tenho que estar aberto a escutar o outro. E isso realmente é uma comunicação violenta. Quando eu entrego para o outro, o meu presenteísmo. Eu tô ali, tô presente, mas eu não tô escutando. Às vezes você tá querendo falar alguma coisa, eu tô no computador, ou tô no celular, pode falar, eu não te dou atenção plena. Eu não te olho nos olhos, igual eu falo, né, Thaisa? Que a gente tem que escutar com os olhos. Então a pessoa tá ali, tá querendo falar, eu falo, gente, é tão rico quando a gente se coloca como aprendiz na vida. E eu escutei uma fala muito interessante da Elisete do Grupo Tauá, e ela falou numa palestra que eu fui, que ela falou assim, o verdadeiro líder é o burro da mesa. Então a gente como se colocar como aluno ali, sabe, e deixar que todos falem, porque todas as pessoas têm algo a nos ensinar, têm algo a nos evoluir. E quando a gente é fechado para isso, que é uma comunicação violenta, a gente também não aprende. Exatamente. A gente está perdendo ali a oportunidade de aprender coisas novas, de ver novos pontos de vista, de crescer como pessoa e como profissional. Sim, né? Porque aí você está imaginando que o outro, com um conhecimento novo e diferente do seu, talvez possa tirar o seu lugar, é uma ameaça, e você deveria enxergar, na verdade, como uma oportunidade. Que bom, alguém com opinião diferente, com uma ideia diferente, com uma visão diferente, uma oportunidade para eu aprender, para eu melhorar, para eu crescer. Né? E como você falou, todo mundo tem algo a ensinar, assim como todo mundo tem algo a aprender. Né? Você citou o nosso exemplo aí, a gente tem experiências diferentes, nós temos personalidades diferentes. Totalmente diferente. E como que a gente tem uma aprende? missão Em comum, né? E como que a gente aprende uma com a outra? Porque nós temos esse pensamento, né, de
o outro tem algo a me ensinar, o que eu posso aprender com isso? Estamos abertos, né? Não temos medo disso, não enxergamos o saber do outro como uma ameaça, mas como uma oportunidade, né? Exatamente. E eu acho tão rico, Thaís, igual eu tô te falando, quando a gente tem essa visão de compartilhar o que eu sei, porque eu tenho um desejo de compartilhar. Eu chego e eu quero, gente, deixa eu ensinar pra vocês aqui algo novo que eu aprendi. Eu quero ensinar e é tão rico, porque depois aquele aprendizado que você compartilhou, ele te sustenta lá amanhã. Verdade. Porque a gente vai reforçando o conhecimento em nós mesmos. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, porque a gente reforça esse conhecimento em nós. Sim. Né? E às vezes é nos dias beges que aquela pessoa que você compartilhou, aquele ensinamento, que às vezes naquele momento você não está lembrando o seu ato ali de conflito ou de desespero, o outro vem lá e te lembra. Isso acontece muito aqui em casa. Às vezes eu estou no dia bege, o Rony fala assim, olha, isso. A Bruna mesmo, a mamãe não absorve. Falou, opa, a minha aluna está me ensinando. E não tem coisa mais rica do que compartilhar o que sabemos, o que aprendemos, né, Thaís? E principalmente quando a gente fala de liderança, né? Ver a equipe brilhar é sinal de que é uma liderança de sucesso, que está fazendo um trabalho bem feito, então devia ficar feliz e não ficar com medo. Não. Nossa, eles estão crescendo, então daqui a pouco vão me engolir. Não. E é tão rico, igual eu falo assim, nesse papel de líder, né? Que a vida me permite aí há mais de 7 anos, eu gosto de participar todos os membros da minha equipe nas minhas decisões. É lógico que vai ter decisões que infelizmente eu vou ter que tomar sozinha, mas eu gosto, faz parte do processo. Mas eu gosto de interagi-los, ouvir a opinião deles. Às vezes quando eles chegam para mim com uma situação, com um conflito ou um problema, eu sempre falo que problemas são oportunidades disfarçadas, eu sempre falo para eles. Então vamos olhar o que esse problema tem a nos ensinar. Eu sempre falo isso para eles. Então eu falo assim, qual que é a sua sugestão? Eu trago a participação dele para a resolução daquele conflito. Não que eu não sei resolvê-lo, mas eu gosto de tornar mais rico, porque às vezes o que ele tem a me dizer vai tornar mais rico a minha solução daquele problema, diante daquele problema. Com certeza. Não é mesmo, Thaís? Com certeza. É porque você tem uma forma de resolver, o outro tem outra forma. E não quer dizer que porque você sabe resolver, a sua forma sempre vai ser a mais assertiva, a mais eficaz. Né? Às vezes o outro traz uma ideia que vai resolver também e ainda assim, e vai ser mais rápido, ou vai trazer uma economia. Isso pode acontecer, tá tudo certo, que bom, né? Você me fez lembrar, né, daquela fala a história do Cortella. A história do Cortella. Sempre me lembro. Quando a gente fala dessa questão de aprendizado, eu sempre lembro do Mário Sérgio Cortella, né, falando sobre uma vez que ele foi dar uma palestra e queria movimentar as cadeiras. Ele conta que tinham 20 fileiras com 20 cadeiras cada fileira. E ele estava achando que a primeira fileira estava muito distante do lugar onde ele ia ficar, e ele gosta de uma proximidade com o público. Então que ele queria trazer essas cadeiras mais para perto. Que tinha um grupo de operários lá nesse local, mas que ele não quis incomodar, e ele mesmo começou a puxar as cadeiras da primeira fileira para frente. E aí um dos operários se aproximou dele, perguntou se ele precisava de ajuda, ele falou sim, eu gostaria. O operário perguntou para ele, o que você gostaria de fazer? E ele explicou a situação, eu queria aproximar as cadeiras, porque eu quero ficar mais perto do público. E ele falou, mas nós podemos fazer do nosso jeito? E ele ficou meio surpreso, né, pensando, mas de que outra maneira, né? Mas falou, sim, claro, pode fazer do jeito de vocês. Que eles foram lá no fundo, buscaram a última fileira e colocaram ela na frente. E aí o Mário Sérgio ficou assim, gente, olha, pensa se eu fosse uma pessoa arrogante e pensasse que por eu ser doutor e ele só um simples operário, ele não podia ter uma ideia melhor do que a mim e falasse, não, vai fazer do meu jeito. Fazer do meu jeito. A gente ia gastar posição. muito mais tempo para poder organizar essas cadeiras, porque ele falou, eu arrastaria as 400 cadeiras, né? Enquanto que eles tiveram uma solução muito mais assertiva. Então olha como que é rico, a gente dá oportunidade para o outro, né? Comunicar de forma assertiva, comunicar de forma assertiva, igual ele foi. Exatamente, e dar oportunidade para o outro, dar a opinião dele, né? Ele ter essa humildade, né? De receber, de perceber que o outro também tem com o que contribuir. Que são conhecimentos diferentes, em áreas diferentes. Exatamente. E deixar bem claro aqui, né, que estão os pilares da CNV, primeiro, a autocompaixão. Primeiro, eu. Então, a autocompaixão
autocompaixão não é autopiedade, não é ter piedade de mim, é ter um olhar empático para dentro. Então, quando a gente fala que comunicação não violenta é construção de pontes, a gente precisa compreender que essa ponte precisa ser construída primeiro dentro de mim. Não tem como eu ser para o outro aquilo que eu não sou para mim. E o segundo pilar é a empatia, é a hora que eu me relaciono com as outras pessoas. Então, eu só consigo ser empático a partir do momento que existe a empatia construída por mim dentro de mim. E o terceiro pilar é a autenticidade, é a gente compreender, né, a observar a situação sem nenhuma alteração, na sua íntegra. Ou seja, vou dar um exemplo aqui que a gente gosta sempre de falar nas palestras, né, Thaís? Porque Thaisa é minha casca de bala nas palestras. E quando a gente fala, eu cheguei aqui, vou lá fora, volto com o cabelo preso. Vamos supor, faço um coque no meu cabelo. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fiz um coque no meu cabelo. Agora, se ficou feio ou bonito, aí já é a alteração do fato. Então, ele não é mais autêntico. Porque a Andresa voltou para a live com coque no cabelo. Agora, se ficou bonito, feio ou esquisito, aí já entrou o julgamento, a interpretação de cada pessoa. Então, deixou de ser autêntico. Então, a gente precisa compreender que, diante dos conflitos, diante das situações que vivenciamos, a gente precisa perceber que vem aquele primeiro pensamento de julgador, nossa, o cabelo dela ficou feio, ou o cabelo ficou bonito, ou ficou esquisito. A gente precisa só peraí, eu preciso partir para o ponto de observação. O que ela fez? Ela voltou com um coque no cabelo. Então a gente precisa compreender, diante das situações, para a gente chamar a nossa atenção dentro da CNV, que é observar a situação. Exatamente. Quando a gente coloca o nosso julgamento, a gente já altera o fato, né? Então, consequentemente, a gente já vai alterar a forma como o outro também vai reagir diante do fato. E quantas vezes nós já recebemos, né, Thaisa, situações ou conflitos que já foi alterado, quantas vezes até chegar na nossa vez. E ali nós tiramos as nossas conclusões precipitadas em cima das alterações de outras pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E existe também o comportamento, né, Thaisa? Tanto do lado da comunicação violenta, que é o do perfil, né, do lobo, e do outro lado da girafa, que é a comunicação não violenta, as pessoas que elas gostam de disseminar isso. Então, olha, veja bem, eu tenho um perfil de comunicação violenta. Aí Thaisa chega aqui, né? Vamos supor que o meu esposo adentra a sala aqui para nos cumprimentar, me cumprimenta e não cumprimenta ela. E aí eu falo, Thaisa, eu acho que meu marido não gosta de você. Foi com sua cara. Foi com sua cara, não. Então isso é uma comunicação violenta, é eu enxergar os conflitos e querer que o outro enxergue também nas situações de forma conflitante. Nossa, Andresa, então tem que ir embora, né? Porque o seu marido não foi com a minha cara, nossa, o que ele deve estar pensando de mim, meu Deus. Eu vou te criar uma instabilidade. Da mesma forma que se acontecer o contrário, que ele se distraiu dela, ela pode virar... Eu com comunicação não violenta, né? Virar e falar assim, Thaisa, não, Thaisa, ele não, ele é distraído, ele não percebeu você aqui, me perdoa, porque nós nos distraímos facilmente. Então a gente poder tirar o outro também, dentro da comunicação não violenta, tirar o outro dessa visão violenta das situações, desse conflito, levando tudo para o lado pessoal. Então tem pessoas que sempre levam tudo para o lado pessoal. Então, e ela quer que o outro também leve. E aí o outro agir da mesma forma. Exatamente. Então nós quando decidimos a comunicação violenta, nós temos a oportunidade de tirar o outro dessa visão violenta, dessa interpretação violenta das situações, não é mesmo, Thaís? É isso mesmo. E como que é importante, né, a gente fazer esse papel de multiplicador, né? Olha, não leve pro pessoal, não, a pessoa se distraiu, como você falou, né? Às vezes veio te dar um recado, comentou ali o que precisava, ele já queria resolver outra coisa, por isso que acabou se distraindo de cumprimentar. E a sua irmã fez um papel de CNV com você, de girafa ali, né? Thaisa, leia de novo, não é isso que você está lendo, não está interpretando. Sim, relembrando, inclusive, você conhece essa pessoa, você sabe do caráter, você sabe quem é, né? Então, calma, vamos esperar a pessoa responder e se posicionar, né, diante da situação, para poder... Então, é isso, né? A gente lembrar do contexto. Nesse caso,
trazendo as características positivas. Né? Exatamente. Então que a gente precisa de mais pessoas praticantes da CNV ao nosso redor, para que elas possam, né, sempre nos chamar a atenção para o lado positivo das coisas, para o lado mais observador das situações, né, mesmo para isso. Exatamente. Vamos falar rapidamente aqui, Thais, apesar que a nossa hora já está um pouco estendida, mas você falou que eu posso estender um pouquinho, né, sobre os componentes da CNV? Ah, sim. São 4 componentes que o Marshall propõe, né, para que a gente construa o nosso pedido, né? Então, na hora de formular um pedido, na hora de falar com o outro, expressar para o outro aquilo que a gente quer, a gente deve trazer esses 4 componentes na nossa fala para realmente ser claro e ser assertivo naquilo que a gente quer comunicar. Então, os 4 componentes são, primeiro, a observação, que é o que a Andresa falou, de olhar para o fato, né, de ser autêntico, olhar exatamente para aquilo que está acontecendo, sem colocar ali o seu julgamento, sem colocar ali as suas interpretações, mas olhar para o que está acontecendo de fato. O segundo componente são os sentimentos. Então, identificar diante daquele fato quais são os meus sentimentos, que sentimentos surgem em mim diante dessa situação. E tentar identificar no outro também quais são os sentimentos que esse fato gera no outro, né? Observar o que são esses sentimentos. Na CNV a gente fala que sentimentos são sintomas, então eles vêm para mostrar algo. Por isso é importante a gente não julgar os sentimentos, não rotular sentimentos como bons ou ruins. Porque quando a gente faz essa rotulação, esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim. Qual que é a nossa tendência com aquilo que é ruim? É esconder, é ocultar, é afastar de nós. Né? A gente quer ignorar. O que é ruim eu não quero perto de mim. Então, se a gente faz isso com os sentimentos, a gente perde a oportunidade de olhar para eles e de entender o que esse sentimento quer me mostrar. Porque se o sentimento é um sintoma, é como se fosse a febre no nosso organismo. A febre, ela aparece para sinalizar que existe uma infecção em nós. Então, quando alguém está com febre, o que a gente faz? A gente observa, opa, isso não é o estado normal do nosso organismo, né? Ou não é natural ter febre, então tem alguma coisa errada acontecendo. E aí a gente vai cuidar, a gente vai procurar a causa dessa febre e tratar essa causa. Os sentimentos precisam ser tratados da mesma forma. A gente precisa olhar para eles como um sintoma, como algo que quer nos mostrar alguma coisa. E esses sentimentos que a gente costuma rotular como negativos, na verdade, eles estão sinalizando que tem uma necessidade que não está sendo atendida, que é o terceiro componente. Todos nós temos necessidades básicas e quando essas necessidades não são atendidas, surge esse sentimento que a gente rotula como negativo. Quando a gente tem uma necessidade atendida, a gente tem sentimento de alegria, de entusiasmo, de animação. Já quando eles não são atendidos, a gente tem sentimento de tristeza, de mágoa, de raiva, né? Então a gente precisa olhar para todo sentimento que aparece para entender o que esse sentimento quer me mostrar. Que é essa necessidade não atendida que eu falei, que é o terceiro componente. A necessidade, então, ela é a causa, a raiz daquele sentimento ter aparecido. E a gente precisa olhar para essa necessidade porque ela é a fonte de tudo, né? É de onde tudo parte, na verdade. Apesar de ser o terceiro componente, é o que a gente quer cuidar. E quando essa necessidade não é atendida, é muitas vezes nesse momento que a gente age na impulsividade, na reatividade. É aí que vem a agressividade, como a gente falou lá no início, né? O nosso estado natural é o de sermos pacíficos, né? De sermos tolerantes, a gente está aqui conversando e tudo fluindo na paz. Esse é o nosso estado natural. Quando a gente tem uma necessidade não atendida, aí sim, a gente, para se defender, a gente age na agressividade, na reatividade, a gente se esconde ou a gente quer ferir o outro porque a gente quer se defender. Na verdade, a gente quer cuidar dessa necessidade. Por isso é tão importante, né? Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Porque para a gente saber comunicar isso com clareza, primeiro a gente precisa reconhecer isso em nós. Exatamente. Se eu não sei identificar quais são os sentimentos que aquele fato está gerando em mim e qual é a necessidade que não está sendo atendida, se nem eu consigo identificar isso, se está passando comigo, como que eu vou comunicar isso com clareza para o outro? Exatamente. Então é muito importante a gente olhar para a gente e olhar para essas situações.
Só que a gente não é ensinado a fazer isso. Então muitas vezes a gente não sabe dar nome para os sentimentos que aparecem. A gente não sabe falar com clareza de qual é a necessidade que eu tenho. Às vezes eu até sei, olha, estou desconfortável, mas por quê? Por quê que eu não estou confortável aqui nessa situação? Muitas vezes a gente oculta o nosso sentimento e culpabiliza o outro. Igual, às vezes eu escuto muito isso. Sinto-me desvalorizado pelo chefe. Então você pega e vê essa situação. Sinto-me desvalorizado por fulano, por ciclano ali, né? Que é o chefe imediato. Aí você para e pensa, poxa, peraí, mas que sentimento é esse? Eu oculto o meu sentimento, mas eu culpabilizo o outro. Por quê? Porque nós não fomos treinados a olhar para os nossos sentimentos. Para identificar quais são as raízes por trás desse sentimento. Então, qual que é o sentimento? Às vezes é tristeza. Estou sentindo tristeza. Qual é a necessidade? Valorização. Exato. E a gente aí vem o componente mais importante, que é o pedido, né, Thaisa? Exatamente, que é a cereja por cima do bolo. É você reunir todos esses elementos anteriores e fazer o seu pedido com clareza. Porque eu até costumo dizer, falar com clareza é falar o que eu quero de fato. Porque entre o que eu quero e o que eu não quero, existem tantas possibilidades. Se você fala para uma pessoa do que você não quer e não fala exatamente o que você quer, às vezes a pessoa até vai atender o seu pedido, mas não vai atender a sua necessidade. E aí você vai continuar frustrado. Exatamente. Né? Então, que é um exemplo que você daquela mulher, né? Eu vou contar para vocês um exemplo que eu sempre dou nas palestras. Tinha uma mulher, né, casada, e ela tinha um filho pequeno e o marido trabalhava todos os dias depois do horário, fazendo horas extras. E para melhorar a renda, é claro. E essa mulher estava incomodada de chegar à noite, querer o quê? A companhia do marido. Então, ela não tinha essa companhia, ela tinha a necessidade dessa companhia, como ela não tinha, ela tinha o quê? Um sentimento de tristeza. E esse sentimento, que é, como diz, a febre, né? Que ocultava aí essa necessidade dela, ela identificou. Mas é na hora de fazer um pedido que tem que ser com clareza, falando do que de fato você quer. Então, ou seja, eu estou sentindo tristeza, porque eu não tenho a sua companhia todas as noites com o nosso filho, né? Porque você faz hora extra, então eu gostaria de pedir a sua companhia, né? À noite, durante a semana com a nossa família. E ela não soube comunicar isso. E ela chegou pra ele e virou e falou assim, eu quero que você pare de fazer hora extra. E o que ele entendeu? Nada. Uma semana depois ele parou de fazer hora extra. Aí chegou lá e falou assim, parei de fazer hora extra, mas me inscrevi num campeonato de tênis. E ela ficou o quê? Imagina, ele deve ter outra, ele não gosta mais de mim, ele prefere os amigos do que a família. Mas onde que foi a falha de comunicação? Infelizmente foi dela. Que ela identificou o sentimento, a necessidade, mas não soube comunicar com clareza. Então muitas vezes a gente comunica o que a gente não quer. E ela comunicou o que ela não queria. Porque, mais uma vez, ele escolheu estar do lado de fora da casa. Exatamente. Do lar. Exatamente. Então, a gente precisa, né? Comunicar com clareza é falar do que eu quero, qual que é a minha necessidade, o porquê que eu quero aquilo, né? Então, falar isso, falar do fato, nesse caso da mulher, né? Qual seria a forma correta dela comunicar isso para o marido dela? Olha, você tem feito horas extras todos os dias, né? E eu sinto sua falta, eu tenho a necessidade da sua companhia, eu estou me sentindo sozinha, estou me sentindo triste, eu tenho necessidade desse tempo de qualidade com você, com o nosso filho. Então eu gostaria que você parasse de fazer horas extras para ficar conosco. Essa seria a forma correta, né? Porque ela estaria falando do fato, o fato faço horas extras toda noite. Ela estaria falando dos sentimentos dela, de tristeza, de se sentir sozinha. Solidão, E estaria falando da necessidade, da companhia daquele marido, né? De qualidade. Tempo de qualidade em família. Então é assim que a gente comunica o nosso pedido, com clareza, falando o que a gente quer e expondo as nossas necessidades, os nossos sentimentos, falando do fato sem o julgamento, né? E deixar bem claro que comunicar os nossos sentimentos e as nossas necessidades é nossa responsabilidade, porque os sentimentos e as necessidades são nossos. Então, que a gente não... Quantas vezes a gente escuta a pessoa arrastando mágoas ao longo da vida, achando que é... culpabilizando o outro, achando que é vítima, e quando percebe, nunca falou com clareza o que de fato tinha como necessidade. E o outro não é obrigado a compreender, a interpretar ali, né? E aí eu costumo dizer, o óbvio tem que ser dito.
né, Thaisa? Porque às vezes o outro, ele nunca vai compreender. E às vezes a pessoa fala assim, mas não é possível, eu joguei indireta, não é possível que ele não está percebendo. Não, as pessoas não têm que perceber. Nós é que temos que ser claros. Seja clara na sua comunicação. Nunca esqueça de falar o fato em si, sem julgamentos, sem interpretações equivocadas, né, Thaisa? Falar com observação do fato, falar dos seus sentimentos, como você se sente diante daquela situação, quais são as suas necessidades não atendidas ali, que estão gerando aquelas emoções desagradáveis, e faça o pedido com clareza do que de fato você quer. Exatamente. Mas lembrando, pratique isso com você primeiro. Porque muitas vezes a gente transfere para o outro preencher esse vazio que existe dentro da gente. Lembrar que fazer um pedido não é certeza de ser atendido, porque senão não seria um pedido, seria uma exigência. Aí já volta para a linguagem do lobo, né? Exatamente. Então estar aberto também para o não. E é por isso que é tão importante a gente identificar qual que é a nossa necessidade, porque se a gente sabe qual é a nossa necessidade e se a gente não consegue atender a nossa necessidade daquela forma que a gente imaginou primeiro, que foi através desse pedido que a gente fez, se a gente recebe um não, a gente vai pensar em outras formas de atender essa necessidade. Porque o outro, ele não tem que estar à disposição sempre e ele não tem que satisfazer as nossas necessidades porque a gente quer que seja assim. Né? Ele também tem as necessidades dele, ele também tem os sentimentos dele. Então pode ser que o nosso pedido fira uma necessidade do outro, então ele vai negar. E a gente tem que estar aberto para isso. Já aconteceu né? isso, né? Esses dias comigo lá, que foi até nós começamos achando engraçado. Uma pessoa me fez um pedido que era contra a legislação vigente. E eu falei assim, eu não posso atender. Não, mas dá um jeitinho. Aí eu falei assim, eu compreendo o seu sentimento, porque a pessoa passou do prazo. Ela perdeu um determinado prazo e ela não aceitou perder a vantagem dela, né? Por ter passado do prazo. E aí eu peguei e falei para ela e falei assim, mas veja bem, eu compreendo a sua necessidade, eu compreendo o seu sentimento, porque ninguém gosta de perder. Não é, Thaís? Ninguém gosta de perder prazo e perder vantagens. Ninguém gosta. Perder dinheiro, perder documento, ninguém gosta. Mas o pedido que ela me fazia, ele me feria. Por quê? Porque eu só posso fazer o que a legislação me permite. Então ela tentou me transferir para mim aquilo que estava doendo nela, que era a culpa. Era a culpa de ter perdido o prazo. E aí eu falei para ela assim, olha a comunicação violenta, porque nós estamos todos muito bem treinados, então quando a gente fala disso, as pessoas conseguem nos compreender melhor. E aí eu falei para ela assim, você sabe qual que é a solução para isso aqui? Porque o pedido que você está me fazendo, ele está me ferindo, então eu não posso atendê-lo. Então você não aceitar o meu não, já se torna uma exigência e uma imposição. Então para a gente resolver isso, por que você não se perdoa? Por ter perdido o seu prazo, por ter esquecido, isso é natural do ser humano, passar por um processo de esquecimento, você se perdoa e fica tudo bem, e não tenta transferir para mim, né, a sua responsabilidade. Então assim, ela começou a sorrir e eu também, então foi super tranquilo aquele conflito, porque ambas as partes compreendiam a CNV. E foi muito rico, né, Thaís? Thaís estava até presente na... Estava presente, pois é, então assim, é muito importante. Pergunta? A gente... Pode falar? Deixa a Thaís concluir o que você fala. Então é muito importante a gente identificar as nossas necessidades justamente para isso, para a gente buscar atendê-las, se não da forma que a gente imaginou primeiro, se não for possível, a gente pensar em outras possibilidades. Exatamente. Pode falar, Boninha. Fernando, está escrito aqui, como lidar com um pedido negado, mesmo sendo claro? É o que a gente acabou de falar, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto para o não, porque não é porque a gente fez um pedido com clareza que a gente sempre vai ser atendido. Pode acontecer desse pedido não ser possível para o outro realizar na hora que a gente quer, ou exatamente do jeito que a gente quer. E a gente tem que estar aberto para isso também, porque como a gente falou, senão a gente está fazendo uma exigência, né? E não é o caso aqui, a gente precisa estar aberto para o não. Precisa estar aberto para essas frustrações, né? Entender que na vida vão haver mesmo momentos em que a gente não vai conseguir tudo que a gente quer. E a gente tem que pensar em possibilidades. Qual que é a necessidade que não está sendo atendida aqui? Como eu posso atender essa necessidade? Existem outras formas de atender essa necessidade? E aí eu vou dar um exemplo. Então,
então, que eu ouvi, para poder a gente começar a pensar em outras possibilidades. Né? A mediadora de CNV estava contando que um dia ela passou por uma situação, ela estava angustiada e ela queria compartilhar com a melhor amiga dela essa situação. E ela ligou para a amiga dela para elas poderem marcarem de se encontrar e conversar naquele dia que ela queria desabafar. Só que a amiga tinha outro compromisso, não podia encontrar com ela naquele dia. Então ela falou, olha, eu podia ficar frustrada, nossa, que amiga é essa, que eu tô aqui no momento de necessidade, ela não vem me atender. Mas ela reconheceu que a amiga tem outras necessidades, a amiga não tem que estar disponível para ela a hora que ela quer. Então, o que ela fez? Ela pensou de que outra forma eu posso me acolher, né? Nessa minha necessidade, que é desabafar, que é colocar isso para fora, que é compartilhar esse acontecimento para poder desabafar mesmo. Então ela podia conversar com uma outra amiga, ou ela podia se acolher, ter um momento de autocuidado ali com ela, fazer uma meditação, ou assistir um filme. Então ela tinha outras formas de se acolher, até que aquela amiga pudesse de fato encontrá-la e elas poderem conversar. Então ela precisava primeiro identificar qual que é a minha necessidade nesse momento diante dessa situação. Eu preciso me acolher porque eu estou magoada. Então, de que forma eu posso me acolher? O que eu posso fazer por mim mesma, já que a minha amiga nesse momento não está disponível? E é isso que a gente precisa fazer. E sempre, né, nesse não do outro, porque ele também tem as necessidades dele a serem atendidas, a gente deixa compreender bastante, Thais. A gente não tem que levar para o lado pessoal. Exato. Porque muitas vezes é na hora do não que a gente leva para o lado pessoal. E aí é onde que o conflito está instaurado. E olha que maravilhoso que é você aceitar o não do outro. Você começa a se permitir dizer não também. Quanto que isso é libertador. O quanto que isso é libertador. A gente aprender a dizer não. E aceitar o não do outro sem levar para o lado pessoal. Exatamente. Porque o que acontece, e aí eu tô falando também de algo que eu já vivi muito e que tenho buscado trabalhar. A gente às vezes é tão disponível para as pessoas, tá sempre se anulando e dizendo sim para o outro, que quando a gente precisa e recebe um não, a gente se magoa, a gente se fere. Como assim? Sempre que essa pessoa precisa, eu estou disponível. Agora, eu nem peço ajuda nunca. Quando eu preciso dessa pessoa, ela me diz não. Então é muito importante a gente aprender a dizer não, porque a gente aprende a ouvir o não também. A gente começa a entender, assim como o outro tem direito de me dizer não e eu preciso aceitar porque ele não tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque cada um, como a Andresa fala, né, tem o direito de ser, de fazer, de sentir o que quiser, é o livre-arbítrio. Eu também tenho que começar a me respeitar, né? Respeitar os meus limites. Porque quantas vezes a gente diz sim para o outro, mas querendo dizer não, porque sabe que aquilo ali vai gerar um transtorno para você. Às vezes está deixando de fazer algo que é importante para você, para atender o outro, porque você não quer falar não, porque você não quer se indispor. Satisfazendo os desejos e necessidades do outro em detrimento das minhas. Então a gente precisa compreender muito bem isso, que a CNV não é você dizer sim para tudo, aceitar tudo, não. É você compreender, nessa compreensão mútua, as barreiras dos limites. Exatamente. Então, isso é muito importante. Respeitar o limite do outro e principalmente o nosso. Isso traz riqueza. Bruna, parece que tem mais uma pergunta ali. Como gestor, como lidar com conflitos de relacionamento na equipe? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa acolher, né? Acolher ambas as partes, ouvir os dois lados, tentar observar a situação e tentar orientar o outro também para esse olhar empático. Porque eu, quanto líder, eu preciso ter um olhar empático, mas eu preciso também ensinar o outro a ter essa escuta e a fala empática. Porque às vezes a gente vai ver ali, nesse conflito, o que tem ali? Ambas as partes querendo ser compreendida e de alguma forma um não está dando acesso ao outro. Então quando você consegue transferir para o outro essa importância da empatia, tanto na fala quanto ser compassivo na escuta, olha, você consegue mostrar para o outro, olha, você consegue ver a situação de outro ângulo. E olha como que é importante a CNV estar inserida nos processos de liderança, porque esse gestor, mais do que ninguém, ele tem que ter esse olhar autêntico para o fato de não tomar partido de uma outra pessoa. Imparcial. Exatamente. Então
sem se deixar contaminar pelo julgamento ou pela interpretação de cada uma das partes, para ele ser realmente conciliador, mediador ali naquela situação. E esse é o papel do conciliador e mediador de conflito. Então é você ser imparcial, ser empático e trazer para a conversa ali, num primeiro momento, escutar as partes de forma individual e trazer para ele a interpretação de forma empática também. Porque aí você vai ver, nossa, mas qual que é a necessidade que aquela pessoa tem? Qual que é a necessidade que eu tenho? Qual é o sentimento? Aí, olha, como é que pode ser resolvido isso? Como é que você sugere de forma empática? Aí quando você assusta, poxa, não, aquilo que era profundo quanto ao oceano, né, que estava trazendo um sofrimento tão grande, se torna raso como uma poça d'água. E aí, ou seja, aquilo que era irremediável se tornou solucionado. Entendeu? Faz as outras partes também, cada uma perceber o ponto de vista um do outro. Né? E respeitar, né? Então faça isso, porque é tão interessante, porque quando a gente pratica a escuta empática de ambas as partes, e é igual a Thaisa falou, é primordial o líder ter, né, a comunicação não violenta inserida no seu modelo, né, de linguagem. Olha, a gente diminui a dor de muitas pessoas. De muitas pessoas. De muitos colegas de trabalho, na família. Poxa, não precisa ser assim. Igual, eu falo assim, até nos próprios relacionamentos de crianças, filhos, né? Às vezes os filhos vêm, porque fulano de tal falou que eu sou isso, você é. Não, então por que você está absorvendo? Aí já começa, o conflito já começa a perder a sua força. Então, às vezes o filho, mamãe, porque fulano de tal não gosta de mim. Gente, é livre-arbítrio, né? Todo mundo precisa respeitar o livre-arbítrio do outro. O outro tem direito de ser, ter, fazer, pensar, sentir o que quiser. Então, muitas vezes ele manifesta que não gosta de você, mas a maioria das pessoas não gosta nem delas mesmas. Aí você começa a trazer ali, né, uma leveza para aquela situação e o conflito vai perdendo a sua força. E ajudar as pessoas a perceberem também que conflitos é só uma diferença de opiniões, não precisa se tornar uma briga, não precisa, né, se tornar algo realmente agressivo, né? Pode ser uma oportunidade para a gente enxergar novos pontos de vista, para a gente pensar em novas formas de agir, de fazer alguma coisa, né, de resolver ali a situação de uma forma que todas as partes consigam sair satisfeitas, né? Exatamente. Voltando até nessa situação que você falou que recebeu a mensagem, né? E a sua irmã, ela fez um papel de mediadora ali, independente dela não ouvir a outra parte, mas por conhecer a outra parte, ela soube mediar muito bem. Então, eu acho que a gente precisa compreender que esse papel de mediador e conciliador de conflitos, a gente pratica ele, né? Nos diversos papéis, não só como líder, mas quanto mãe, quanto, né, uma esposa, nos diversos papéis da nossa vida, conosco mesmo. Às vezes a gente está ali com um conflito, eu acho que é isso, não, mas pode não ser. E você começa ali a fazer a conciliação daqueles pensamentos conflitantes. Que traz riqueza para a vida da gente. CNV, a riqueza da CNV, ela está em praticar conosco primeiro. Então, quando eu pratico comigo, aquilo que muitas vezes era tão profundo quanto o oceano se torna uma gota d'água. Às vezes uma gotinha d'água. E a gente fala assim, como é que eu consegui fazer isso? Praticando. É diário e permanente. Então é o exercício que a gente precisa ter como lembrete permanente da nossa vida, que é a prática da CNV. Bom, nós já estamos chegando aí quase 1h30 de live. Eu e Thaisa, se deixar, nós ficaremos aqui a noite inteira falando de CNV, porque para cada situação, uma forma de solução, né, Thaisa? E é um método de modelo de linguagem simples, mas ao mesmo tempo profundo diante das diversas situações que podem surgir. Eu só falo uma coisa, né? Pratiquem. E se precisar, a Thaisa, além da gente estar trabalhando a CNV em palestra, também somos coaches, fazemos atendimentos individuais, coletivos. Se Deus quiser, nós vamos formar uma parceria e vamos fazer uma oficina de CNV, que é o que nós mais desejamos. E quem sabe vocês que estão nos assistindo vão estar aí conosco nessa oficina, que a gente vai poder aprofundar mais nesse assunto, porque nós temos aqui assunto por uma noite inteira, não temos? Para dias, eu acho. Quanto mais a gente... E engraçado, a gente já até falou sobre isso. A gente
uma vez que a gente tem contato com a CNV, a gente começa a perceber o quanto a CNV está presente em tudo. Em tudo. E tem a ver com todos os temas e você consegue aplicar o tempo todo na vida pessoal, na vida profissional, Financeira. Vai ser minha próxima live, vai ser. Pois é, então assim, tem muita coisa que dá para aprofundar, tem muita coisa para ver ainda, né? Eu acho que vocês deviam realmente buscar, porque é maravilhoso, é transformador. E se precisar, nós estamos aqui, né, Thaís, à disposição de vocês. Eu encerro com muita gratidão, Thaísa. E assim, com um gostinho de que eu tinha mais coisas para dizer. Eu não sei se você está ficando desse sentimento assim, tinha tantas coisas para dizer, mas infelizmente a gente não tem tempo mais aqui para falar, mas com certeza não faltarão oportunidades. Podemos fazer uma próxima live, né? Com certeza. Para complementar. Eu até fiz uma palestra sobre comunicação não violenta na parentalidade. Foi muito, porque a gente pode aprofundar, igual a Thaísa falou, esse tema em diversas áreas. A gente pode trazer CNV na liderança, CNV no relacionamento interpessoal, CNV no relacionamento afetivo. É infinito. CNV na linguagem com planejamento financeiro, CNV na linguagem com a gestão de tempo. Pessoal, é infinito esse tema. Maravilhoso. Transformador. Nós colhemos frutos disso, né, Thaísa? Estamos aqui compartilhando para que vocês também possam se despertar e se movimentar na direção dessa evolução, dessa transformação nas diversas áreas da vida de vocês. Isso mesmo. Só tenho a agradecer também pelo convite, né, de poder estar aqui compartilhando sobre esse tema pelo qual realmente me apaixonei e pretendo me aprofundar ainda mais. Né, agradecer a presença de cada pessoa que acompanhou ao vivo conosco, para quem vai ver depois também, que vocês possam aproveitar, né, do que foi dito, que tenha ficado aí uma sementinha, que vocês possam regá-la para poder isso trazer frutos para a vida de cada um também. Muito obrigada. É isso aí, que espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que essa sementinha plantada aqui para vocês nessa live possa germinar na vida de vocês e que vocês possam fazer o efeito multiplicador para poder enriquecer a vida das pessoas ao seu redor também. Muita gratidão, termino essa live e até mais, Thaís. Até a próxima. Gratidão.